Muito boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa 32ª reunião, isso, 32/2020, dia 14 de julho de 2020, e a nossa reunião está sendo transmitida online. Aproveito para dizer da minha satisfação de estar assumindo essa primeira reunião, então, que eu estou conduzindo como conselheiro presidente, e pedir o auxílio dos meus colegas para o caso de eu cometer alguma impropriedade. Por favor, me corrijam até que eu pegue o rito adequado, aí, que eu não cometa nenhum tipo de inadequação. Então, para começarmos, né, nós temos a apreciação das minutas, a ata das reuniões anteriores. Então, eu submeto ao Conselho as atas de número 30 e 31 de 2020, começando pela ata 30 de 2020. Se tiver algum comentário dos nossos conselheiros, por favor. Eu aprovo, presidente, com as alterações solicitadas e já encaminhadas. De acordo, conselheiro Mangion? Aprovada. Eu também aprovo. Então, aprovada a ata 30/2020. Vamos para a ata 31/2020. Aprovado, presidente. Aprovado também. Também aprovo. Aprovada a ata 31/2020. Vamos passar, então, agora para as nossas matérias, né? A primeira é a análise do processo 000-985-3900/19-5, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 24/2019, emitido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. Nós temos neste processo o conselheiro relator Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor Kleber Palma Domingues. Então, eu passo a palavra ao relator Mangion para, por favor, apresentar o seu relatório. Boa tarde, conselheiro presidente, conselheiro Kleber, diretores, colegas e o representante da prefeitura. Do relatório. Trata o presente expediente de recurso ao auto de infração número 24/2019, emitido em 18/7/19 pelo município de Santa Maria para a Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, em decorrência das ações adotadas pela companhia não terem sido suficientes para solucionar integralmente os problemas apresentados na Avenida João Machado Soares, entre as ruas Lima e Cruz e Souza, bairro Camobi. O valor da penalidade da multa foi estabelecida no valor de R$ 1.254.891,08. O município de Santa Maria notificou a Corsan em 8 de janeiro de 2019, através do termo de notificação 1/2019, para que a mesma consertasse, num prazo de 30 dias, as inconformidades apresentadas na Avenida João Machado Soares, pois a mesma apresentava ondulações, fissuras e buracos em alguns pontos, que comprometiam a trafegabilidade do local, além da necessidade de reconstrução de calçadas, reconstituição de meios fios e da adequação do pavimento em torno dos postos de visitas, conforme relatórios de fiscalização 2, 3, 4 e 6, todos de 2019. Em 7 de fevereiro de 2019, a Corsan se manifestou informando que realizou melhorias na Avenida João Machado Soares, a fim de atender os relatórios de fiscalização anteriormente citados, salientando que entre as ruas Cristalino Machado Soares
e Valentim Farias de Lima, os buracos na via não foram causados pela obra da Corsã e não estão nem mesmo no alinhamento das mesmas. Conforme o relatório de fiscalização número 73/2019, ficou constatado que as ações adotadas pela companhia não foram completamente solucionadas, verificando-se que o pavimento ainda apresentava ondulações, prejudicando a trafegabilidade. Desta forma, em 8 de março, foi aplicada a penalidade de advertência, sendo recebida pela Corsã em 11 de março. Em 8 de abril, a Corsã apresentou manifestação com fotos e o seguinte texto: na data da vistoria, o pavimento no local da interferência da obra não apresentava buracos, fissuras e desníveis significativos que prejudicassem a trafegabilidade do local. Os buracos presentes na foto referem-se ao pavimento original da rua. Nas fotos 4 e 5, percebem-se o selamento das juntas e que o pavimento recomposto não apresenta trincas ou buracos. O trecho, que não sofreu intervenção, apresenta-se com pavimento desgastado, não sendo ocasionado pela obra. A sinalização da rua não havia sido afetada nesse trecho pela obra. Ainda durante a vistoria, percebeu-se o fluxo intenso de veículos no local e que muitos estavam em alta velocidade, não apresentando dificuldades em trafegar no trecho. No relatório de fiscalização 3 de 2019, entre a rua Cristalino Machado Soares e Valentim Farias de Lima, foram apontados os seguintes itens: adequação do pavimento em função da trafegabilidade, reconstrução de calçadas e adequação do pavimento em torno dos postos de visita. Os buracos apontados no mapa do relatório foram adequados algumas vezes, porém, a obra existente na esquina faz com que o pavimento fique danificado, prejudicando a manutenção do mesmo. O relatório de fiscalização apontava mais alguns problemas entre Valentim Farias de Lima e Rua João Claro. O recalque do pavimento em torno do PV, que foi corrigido, além de fissuras no pavimento, nivelamento e trafegabilidade. O trecho possui boa trafegabilidade agora, não apresentando buracos nem desníveis que prejudiquem o tráfego de veículos. Todas as calçadas do trecho foram reconstruídas. As mostradas no relatório estão na figura 11. Nesta interligação da rua João Claro com a avenida João Machado Soares, a obra foi até o PV, que não está em desnível em relação ao pavimento. Nesta imagem do Google de 2012, antes da obra, é possível verificar que o pavimento original já estava danificado na época, com fissuras e desgaste no pavimento. No relatório de fiscalização 6/2019, entre a rua Santa Luzia e Bogotá, foram observados os seguintes pontos: adequação do pavimento em função da trafegabilidade, reconstituição das calçadas, adequação do pavimento em torno do PV. Entre Rua Lima e Santa Lúcia, foram apontados os itens nivelamento e altura de repavimentação. De acordo com as fotos 18 e 19, acredita-se que o nível está adequado em relação ao original. Desta forma, acreditamos que o trecho onde foi realizada a obra do sistema de esgotamento sanitário, referente à advertência, teve suas pendências resolvidas e não prejudica a trafegabilidade dos usuários. Assim, solicitamos que o termo de arquivamento da advertência 3/2019 e o recebimento do trecho. Em 12 de junho, a Prefeitura retifica a advertência 3/2019, substituindo-a pelo auto de infração 22/2019, com a penalidade de advertência, abrindo novo prazo para apresentação de recurso. Conforme o relatório de fiscalização número 214/2019, foi verificado
foi verificado que algumas das não conformidades citadas nos relatórios 2, 3, 4, 6 e 73, todos de 2019, foram solucionadas. Foi adequada a altura do pavimento em torno de alguns postos de visita citados, as calçadas foram recompostas, persiste o problema de ondulações, nivelamento da camada do pavimento asfáltico sobre o pavimento recomposto. A Corsã se manifesta em 28 de junho que fará as correções solicitadas no termo de notificação 1/2019 dentro do prazo contratual. Posteriormente, solicita dilação de prazo em decorrência de pedido da empreiteira, que alega que os serviços serão executados de forma manual e ainda existe a previsão de chuva para a semana. Em 18 de julho, o município de Santa Maria autuou a Corsã com uma penalidade de multa no valor de R$ 1.254.891,08, conforme auto de infração número 24/2019, por problemas apresentados na Avenida João Machado Soares, entre as ruas Lima e Cruz e Souza. O relatório de fiscalização 231 de 2019, que acompanha o auto de infração, apresenta que as não conformidades citadas no relatório de fiscalização 214 de 2019 não foram solucionados, visto que não houve intervenção no trecho para resolver os problemas de ondulações no nivelamento da camada asfáltica. No mesmo dia, a Corsã apresentou proposta técnica de recomposição asfáltica da Avenida João Machado Soares, apresentada pela empresa Sulcava, para execução de micro-revestimento asfáltico com emulsão modificada por polímero em 2 camadas. Apresenta em anexo cópia da norma DENIT 035/2004-ES, que trata do assunto. A Prefeitura não apresenta óbice quanto à utilização da técnica apresentada. Cita o inciso 14 da cláusula 26ª do contrato de programa e estabelece o prazo de garantia de 1 ano por todo e qualquer serviço prestado. Em 1º de agosto, a Corsã apresenta recurso ao auto de infração número 24, alegando que a. O auto de infração foi lavrado sem respeitar o prazo previsto para a regularização das ocorrências e apresentação de defesa, conforme consta no artigo 6º do anexo 3 do contrato de programa. O termo de notificação 1/2019 foi recebido em 9 de janeiro, com o relatório solicitando correções. E em 11 de março recebemos a advertência 3/2019. Em 14 de junho recebeu o auto de infração 22/2019, solicitou dilação de prazo para o cumprimento ao solicitado, no que não foi respondido. E recebeu o auto de infração 24/2019 em 18 de julho de 19. B. O auto de infração não foi entregue ao representante legal da autuada ou ao seu procurador habilitado, sendo descumprido o artigo 5º, parágrafo único do anexo 3 do contrato de programa. C. O auto de infração não foi adequadamente descrito, no auto de infração não foi adequadamente descrito o fato constitutivo da infração. 4. A empresa Sulcava executou reparos na via toda vez que foi solicitado. Destaca-se que foram realizadas várias intervenções no local. A via, logo após as intervenções, apresentava boas condições de trafegabilidade, sem desníveis, depressões ou falta de selamento de juntas. E não houve negativa da Corsã em atender ao solicitado e que o local em questão, previamente às obras da Corsã, apresentava asfalto de qualidade questionável, com várias intervenções antigas, buracos, ondulações, trincas, fissuras, dentre outros defeitos. F. Sempre que há uma intervenção em uma rua asfaltada e posteriormente uma repavimentação é realizada, esta nunca ficará exatamente igual ao pavimento original por questões técnicas de especificação de materiais,
de tempo de vida do pavimento anterior. G. Quando a empresa havia conseguido mobilizar-se para iniciar os serviços no local, fomos informados que não seria aceito o trabalho de micro-revestimento asfáltico. Foram protocolados dados técnicos junto à SMF-SAE em 18 de julho, novamente demonstrando o desejo da Corsã de solucionar o solicitado. Causou estranheza, pois no dia anterior a SMF-SAE autorizou a utilização do microasfalto como solução técnica para o revestimento. H. A penalidade aplicada não foi proporcional à gravidade da infração, sendo aplicado o percentual máximo sobre o valor arrecadado nos últimos 12 meses anteriores à notificação. I. Que a penalidade prevista na cláusula 34.2 é a que deveria ser aplicada. J. A suposta infração não trouxe consequências lesivas ao município. E a terceira, não há o suposto dano coletivo. Não há prejuízos para a trafegabilidade, não há riscos, não há danos no pavimento, nem danos na estrutura. K. Verifica-se que, no que concerne ao tamanho da intervenção, o auto de infração na dosimetria considerou como grande. Entretanto, considerando que a Avenida João Machado Soares tem cerca de 30 mil metros quadrados e que a Corsã interviu em uma área de 6 mil metros quadrados, menos de 20%, e que podemos considerar que não foi aceito cerca de 30%, teríamos um total de 6% da intervenção não aceita. Desta forma, a percentagem citada na Prefeitura como 100% deveria ser consideravelmente reduzida para cerca de 6%. E o valor da multa é demasiado exagerado, pois o custo aproximadamente de repavimentação concebeu que, de toda a extensão da avenida, ou seja, todos os 3 quilômetros e não os 1,35 quilômetros do auto de infração, seria de aproximadamente 1.350.000. M. Que a Gergs, em caso semelhante, proveu o recurso da Corsã em multa aplicada pelo município de Santa Maria, reduzindo o valor da multa em 50%. Quando do encaminhamento do expediente à Gergs, o município de Santa Maria apresentou as seguintes manifestações quanto aos argumentos trazidos pela Corsã no recurso. A. Quanto à ausência de resposta aos ofícios, a Prefeitura apresenta que, como desde 9 de janeiro de 2019, a companhia já havia sido notificada para solucionar o problema e até então não havia realizado nenhuma ação, mesmo depois de diversas solicitações, a fiscalização entendeu que não era mais possível dilatar o prazo e aplicou o auto de infração com penalidade de multa. Não foram respondidos os ofícios que solicitavam mais prazo para execução de serviços, pois não há previsão contratual para tanto. B. Com relação à proposição da companhia em adotar a técnica de tratamento superficial com micro-revestimento asfáltico, por se tratar de um procedimento que não é tecnicamente aceito em qualquer situação, foram solicitadas justificativas técnicas para apreciação e eventual aceite para esta opção. Destaca-se que essas tratativas ocorreram após o término do prazo do auto de infração. C. Quanto à nulidade da notificação por ter sido a mesma recebida por simples funcionário, é apresentado que os funcionários que receberam a notificação, aliás, centenas de notificações indicadas pela companhia para receber e fazem parte do quadro de servidores. Tal situação não acarreta qualquer nulidade, pois o ato cumpriu seu fim, tanto que a Corsã apresentou defesa em tempo correto. A Corsã
após o contrato, montou uma unidade de gerenciamento de contrato de programa exclusiva para tratativas do contrato de programa com o município de Santa Maria, na cidade de Santa Maria, e aqui elabora a sua defesa. A advogada que assina é da unidade da Corsã local. Se até mesmo judicialmente tal situação não seria o caso de nulidade. Imagina administrativamente em caso de comprovada ausência de prejuízo. D. Quanto à ausência pormenorizada da prática infracional, é apresentado que o problema está retratado em diversos relatórios de vistorias. Mais do que foi informado não caberia. As exigências do município estão amparadas na cláusula 26ª do contrato de programa. E, quanto à alegação de que a empresa terceirizada executou reparos toda vez que foi solicitado, é apresentado que a empresa contratada pela companhia executou diversos reparos em outras vias referentes à obra em Camobi. Porém, nada foi feito na Avenida João Machado Soares em relação ao problema citado, mesmo que a fiscalização tenha notificado e apontado o defeito nos diversos relatórios de fiscalização. Se o resultado não é satisfatório, porque a empresa contratada é ruim, ou porque a Corsã não fiscaliza as suas contratações e não exige qualidade. Não cabe ao município entender e tampouco julgar. Só nos resta cobrar o que contratualmente temos direito, até porque todos estes gastos, controles e descontroles são arcados pelos munícipes todo final de mês por todas as suas vidas. F. Quanto à impossibilidade de restaurar a rua sem deixar defeitos. No mundo inteiro, pavimentos são refeitos e ficam aceitáveis. Como já dito, o próprio município está fazendo a repavimentação de trechos da avenida da cidade, como a Avenida Nossa Senhora das Dores, a Avenida Rio Branco, a Avenida Walter Jobim, a Avenida João Luiz Pozobon, etc. E o pavimento está ficando adequadamente finalizado. O que a Corsã não admite, apesar de óbvio, é que talvez precise de mais fiscalização dos seus próprios contratos e também de mais aporte de recursos, no caso de grandes intervenções. O caso da Avenida João Luiz Pozobon é um excelente comparativo com as obras da Corsã. O município recentemente realizou reparos somente onde o pavimento estava deteriorado, gerando recortes semelhantes aos resultantes das valas das obras de saneamento e, mesmo assim, pode-se observar que o acabamento da repavimentação está sem ondulações ou desníveis em relação ao pavimento original. Frisa-se ainda, por oportuno, que os critérios de aceitação utilizados para receber ou não uma pavimentação são os mesmos utilizados por outros órgãos públicos, como o DENIT, por exemplo. Não se está a exigir perfeição, como dá a entender a recorrente. Apenas se está exigindo trafegabilidade e conforto nos mesmos patamares de outros órgãos públicos. Não se exige excelência da Corsã, apenas se exige eficiência. Quanto à afirmação de que a Corsã segue rigorosamente as normas técnicas, também não passam de palavras soltas sem qualquer comprovação. Em nenhum momento foram apresentados os ensaios de controle tecnológico dos materiais utilizados, da compactação das camadas, da temperatura da massa asfáltica, nem de deflexão do pavimento. Informalmente foi informado que não é feito controle tecnológico para as obras de pavimentação. Então, não é possível afirmar que a Corsã segue rigorosamente as normas técnicas. O que se sabe concretamente é que nem a Corsã sabe que normas são seguidas, pois terceiriza o serviço e não atua na fiscalização da execução do mesmo.
No caso da vala da Avenida João Machado Soares, em função da topografia da região, em alguns trechos apresentou profundidade de até 6 metros, provocando necessariamente uma largura maior na superfície da vala, chegando às vezes até 4 metros. A técnica utilizada pela companhia nessa recomposição foi a aplicação manual da massa asfáltica, seguida de compactação com rolo liso. Entende o município que toda e qualquer obra de pavimentação, quando utilizada a técnica manual, corre o risco de resultar em um acabamento defeituoso, a exemplo das ondulações. Portanto, a Corsã, a adotar esta técnica de custo mais baixo, assumiu o risco de apresentar um resultado não adequado à conformidade necessária para esse tipo de intervenção. G. A dosimetria não foi no patamar máximo conforme alegado. Houve fatores que minimizaram a multa. Se fosse adotado o percentual máximo, a multa seria de R$ 2.839.120. Quanto à alegação de que a mesma foi desproporcional, tal argumento não pode prosperar, pois os parâmetros de proporcionalidade foram fixados no contrato e, em momento algum, no custo de uma nova via. Outro ponto a destacar sobre os atenuantes de pavimentação é que os parâmetros utilizados são de caráter subjetivo, não sendo uma simples proporção da área. O tamanho da intervenção é um valor atribuído conforme a extensão impactada negativamente pela obra, não apenas um valor calculado em função da área. A Avenida João Machado Soares se classifica como uma das vias mais importantes e extensas do bairro de Camobi, e uma obra deste porte em uma via desta importância não pode ser considerada em apenas uma proporcionalidade de 6%, conforme solicitado pela companhia. H. Quanto à aplicação da cláusula 34, inciso 2, e não do anexo 3, que trata das penalidades, num primeiro momento, para quem não participou ativamente das tratativas que culminaram na redação final do contrato de programa, pode parecer que existe dualidade entre as mesmas. Todavia, as cláusulas devem ser analisadas enquanto inseridas num contexto global de coexistência e validade entre si, cujo objetivo é a aplicação de penalidades. Ambas são válidas e eficazes e têm em si a vontade entre as partes, sendo ambas exigíveis e aplicáveis. Não cabe às partes decidir de acordo com seus interesses quando aplicar uma ou outra. Somente aparentemente tratam da mesma coisa, pois as duas tratam de penalidades, mas em fases, momentos e circunstâncias contratuais distintas. A cláusula 34 e seus incisos referem-se expressamente ao descumprimento de obrigações contratuais definidas em regulamento próprio, o qual, importante salientar, ainda não foi contratualizado entre as partes. Poderia ser um futuro caderno de encargos para obras com obrigações diretas, o que, aliás, deve ser feito no futuro. Poderia ser por obrigações ao aditivo previsto no contrato e ainda não perfectibilizado entre as partes, referente à limpeza dos fossos, prevista na cláusula 5ª, subcláusula 2ª, inciso 2º. Já o anexo 3, que trata das penalidades de forma expressa e cristalina, menciona expressamente, nos considerandos, a adequação à cláusula 34, deixando claro não se tratar dos mesmos casos e ainda, para não pairar dúvidas, no artigo 2º do referido anexo, fica claro que para as penalidades previstas contratualmente, nos casos em que haja outra penalidade expressamente prevista, aplicar-se-á as previstas no anexo.
Assim, o contrato prevê em seu corpo a obrigação da Corsã de entregar os pavimentos de forma aceitável, com critérios objetivos, como procedemos nas vistorias. Conclui-se ainda que o referido contrato não prevê a penalidade expressa para o descumprimento desta obrigação. Partindo-se dessas premissas, não há outra solução que não o entendimento de que, no caso do descumprimento da obrigação pela Corsã, referente à pavimentação, a penalidade aplicada deve ser a do anexo 3. E, por fim, pede a manutenção do auto de infração em sua integralidade e requer a aplicação de multa por má-fé à concessionária. O processo foi protocolado na AGERGS em 8 de agosto de 2019 e encaminhado para as diretorias técnicas para análise e manifestação. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação DJ AGERGS 249/2019, fez uma profunda análise do recurso apresentado pela Corsã, manifestando-se em síntese conforme segue. A. Quanto à falta de resposta do município à solicitação de ampliação de prazo, a concessão de dilação de prazo é faculdade da administração. Trata-se de ato discricionário a ser proferido pela fiscalização. O fato de não haver resposta da administração pública quanto ao pedido realizado, a omissão não acarreta qualquer nulidade à autuação. B. Quanto à não entrega do auto de infração ao representante legal ou procurador. Este vício deve ser examinado sob o prisma do princípio da instrumentalidade das formas e da existência ou não de efetivo prejuízo para a Corsã. Por este princípio, tem-se que o ato processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se deve declarar sua nulidade. Como a manifestação da Corsã, a notificação, a autuação não foi prejudicada, não se verificando qualquer argumento que se possa levar à conclusão de que restou cerceada em sua defesa ou algum juízo processual, esta preliminar em análise também deve ser afastada. C. Quanto à falta de detalhamento para a caracterização da irregularidade. Os relatórios de fiscalização constantes dos autos confirmaram que o expediente está suficientemente instruído. As vistorias realizadas possuem descrições detalhadas e estão acompanhadas das fotografias que denotam muito bem as condições da via após a intervenção da Corsã. O relatório de fiscalização 231/2019 não impediu a companhia de ter o perfeito conhecimento acerca do fato que lhe foi imputado relativamente ao descumprimento contratual, denotando ofensa às disposições da cláusula 26ª, incisos 13 e 14 do contrato de programa. Assim, não há de se falar em descumprimento do artigo 9º, inciso 3, do anexo 3 do regulamento de penalidades. O procedimento realizado pela fiscalização, com a exposição detalhada da falta contratual, acompanhada de toda a documentação pertinente, cumpriu a finalidade processual específica, que é a de possibilitar a ampla defesa do autuado. D. Quanto à alegação de que a rua já possuía asfalto irregular antes da intervenção da Corsã. Tal argumento não tem relevância para o desate da presente questão. O município delegou à Corsã a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo, dentre outras, as atividades de execução de obras, ampliações e melhorias,
cabendo à delegatária, conforme disposto no inciso 14 do contrato de programa, responsabilizar-se pelo dano oriundo da ação ou omissão e o respectivo conserto que venha a ser causado ao município, estabelecendo-se aqui a garantia de 1 ano por todo e qualquer serviço prestado, tanto de manutenção preventiva quanto de reparos em geral decorrentes da prestação do serviço. Assim, o fato do município supostamente não ter conservado a via de maneira satisfatória antes da realização das obras de reparos da rede pública não é justificativa para a Corsã se eximir da responsabilidade contratual assumida pela inadequação da repavimentação após a intervenção. Desta forma, esta alegação também não deve ser acolhida. E, quanto à alegação de que há omissões no procedimento que dificultaram a ampla defesa, os pressupostos para a aplicação de sanção administrativa foram devidamente observados pelo município. O argumento de que a empresa terceirizada não teve tempo hábil de fazer os reparos em função das condições climáticas também não pode ser acolhido. A Corsã dispôs de um lapso de tempo relativamente grande e certamente de muitos períodos sem chuvas para sanar as irregularidades. E conforme se verifica nos relatórios de fiscalização, houve realmente o atraso apontado pelo município no que tange à pavimentação satisfatória, não podendo a Corsã excusar-se com fundamento na conduta da empreiteira por ela contratada. A conduta desidiosa das empresas terceirizadas é integralmente de responsabilidade da companhia, que dispõe de meios próprios para a aplicação de sanções administrativas à sua contratada e, inclusive, para o seu ressarcimento. F. Quanto à dosimetria e o dispositivo sancionatório aplicado. Há uma antinomia entre a penalidade prevista na cláusula 34ª e a prevista no artigo 2º, inciso 2º do anexo 3. As duas normas contratuais estabelecem penalidades dentro do mesmo sistema para situações contratuais idênticas. As regras sancionatórias previstas na cláusula 34ª possuem uma redação padrão e comum a grande parte, senão a totalidade, dos contratos de programas firmados entre os municípios e a Corsã. Diversamente do que foi sinalizado pelo município, o caput da cláusula 34ª, ao se referir à expressão regulamento próprio, está notadamente se referindo ao anexo 3 do contrato de programa. Nos contratos de programa com redação padrão, a penalidade prevista no bojo do contrato possui a mesma redação prevista no anexo. Não há de se falar que o regulamento por ela referido ainda não existe e que por isso não foi contratualizado entre as partes. Assim, não se verifica a alegada peculiaridade na referida cláusula, que a distingue das incertas nos demais contratos de programa. As partes podem estipular condições diversas da contida na redação padrão, e essas incidirão sobre relação jurídica contratual. Entretanto, não basta a mera intenção, mas sim a devida concretização de suas vontades nas cláusulas constantes dos instrumentos contratuais. Se forem cotejadas as disposições da cláusula 34ª com os considerandos do anexo 3, se verifica que se está diante de normas contratuais cujas disposições causam ambiguidade, ou diante de normas contratuais que apresentam antinomia real,
pois prescrevem penalidades para idênticos comportamentos, mas com gradação distintas. Como estamos diante da chamada antinomia real, hipótese em que os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade são insuficientes para se descobrir qual norma deva aplicar, assim, ante a ausência de critérios para se resolver o conflito, devemos apreciar equitativamente a questão, segundo a lógica do razoável, observando-se sempre os princípios gerais de direito e tendo-se em mente que o ordenamento jurídico deve primar pela coerência. Desta forma, diante do conflito de duas normas sancionatórias plenamente válidas e aplicáveis, não sendo possível aplicar os critérios hierárquico, cronológico e de especialidade, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao autuado, ou seja, a prevista na cláusula 34ª. Assim, firmado tal premissa, é forçoso atentar para o fato de que o valor da multa sofrerá a redução, já que a base de cálculo passará a ter como parâmetro o faturamento da Corsã nos 3 meses anteriores à notificação, e não mais o faturamento dos 12 meses do ano anterior. Quanto aos percentuais empregados pelo município, levando-se em consideração as situações agravantes e atenuantes, a extensão do dano, a vantagem oferida, a condição econômica e os atenuantes da não conformidade, temos que o município agiu dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, seguindo o manual de dosimetria confeccionado pela Agercs. Está equivocado o argumento da Corsã no ponto em que diz que o município aplicou percentual máximo de multa sobre o valor arrecadado, pois sendo 2% o valor máximo, o município aplicou a multa no percentual equivalente a 44,2% desse montante. G. Quanto à litigância de má-fé, apesar do contrato de programa, assim como a Lei 9874/99, que se aplica subsidiariamente aos processos administrativos dos estados, não preverem expressamente a aplicação da multa por litigância de má-fé, sabe-se que tal instituto é perfeitamente aplicável no âmbito do processo administrativo. Assim, a multa por litigância de má-fé prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil pode, em tese, ser estendida aos demais ramos processuais, em especial ao processo administrativo sancionatório. Todavia, no presente expediente, ao longo da relação jurídica processual, incluindo-se as razões recursais manejadas, não há de se falar que a Corsã tenha adotado comportamento contrário aos valores da ética e da lealdade processual. Ao revés, a delegatária limitou-se no exercício do seu direito ao contraditório e da ampla defesa, a expor tecnicamente, inclusive com produção probatória, aqueles argumentos que julgou terem pertinência com o objeto aqui discutido. Desta forma, para a aplicação da multa por litigância de má-fé, é necessária a demonstração clara e irrefutável da ocorrência de prática processual desleal, no âmbito com ânimo protelatório. Não sendo o caso desse expediente, temos que o pedido do município não deve ser acolhido. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, através da informação 33/2020-DQ, manifestou-se a expediente 799-390019-1, o diretor de Qualidade dos Serviços, Flávio Marcos de Melo Pereira, já havia encaminhado e-mail em 25 de setembro de 2018, alertando sobre redações diferentes
para a cláusula 34ª, inciso 2, 3 meses imediatamente anteriores à notificação, e o anexo 3, artigo 1º, inciso 2, no último ano anterior à notificação, sendo que ambas tratam do período de aplicação de até 2% do valor arrecadado pela Corsã para aplicação da penalidade. B. Que a má qualidade das cópias das fotos acostadas ao expediente impedem que se analise a qualidade da repavimentação executada pela Corsã. Contudo, a iniciativa da Corsã de apresentar uma proposta técnica de repavimentação permite concluir que a companhia reconheceu o defeito no serviço de reconstituição da pavimentação anteriormente realizado. Desta forma, a penalidade de multa deve ser mantida. C. No que se refere à base de cálculo do valor da multa, temos o mesmo entendimento da DJ, ou seja, o percentual aplicável é de até 2% do faturamento. Deve ter como parâmetro o faturamento da Corsã nos 3 meses anteriores à notificação. D. Em relação à dosimetria, é sugerido que, no quesito P, atenuantes para a pavimentação, o quesito P1, percentual do problema solucionado durante o processo administrativo, fosse aumentado de 15% para 30%. E, como o faturamento dos meses de abril, maio e junho de 2019, 3 meses anteriores à autodifração, foi de R$ 33.131.303,38, mantendo a dosimetria atualizada do auto de infração 24/2019, que é de 0,884%, o valor da multa ficaria em R$ 293.234,32, admitindo-se a acolhida da sugestão do aumento para 30% do valor do quesito P1, a dosimetria cairia para 0,312% e o valor da multa passaria a ser de R$ 103.494,47. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passamos, então, agora para a manifestação das partes. Não sei se temos alguém inscrito. Alguém não inscrito? Temos não, ninguém né? inscrito, conselheiro. Ok. Tá bem. Muito obrigado. Bom, então, na inexistência de manifestações das partes, passamos, então, para que o nosso relator, conselheiro Mangion, possa apresentar os fundamentos do seu voto. Da fundamentação. A Agergs atua na área de saneamento por previsão da Lei número 10.931 de 97 e por delegação do Poder Municipal, mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445 de 2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. Desta forma, o município de Santa Maria firmou convênio com a Agergs para a delegação da regulação dos serviços prestados pela Corsã. O convênio de regulação firmado entre a Agergs e o município de Santa Maria estabelece a atribuição da agência de atuar como instância recursal quanto à aplicação de penalidades por parte do município. Assim, mantida a infração por parte do município, o recurso apresentado pela Corsã foi encaminhado à Agergs para apreciação e deliberação. Quanto ao descumprimento contratual, não há qualquer dúvida em relação à sua materialização. A Avenida João Machado Soares apresentava ondulações, fissuras e buracos em alguns pontos que comprometiam a trafegabilidade do local, além da necessidade de reconstrução de calçadas, reconstituição de meios-fios e da adequação
do pavimento em torno dos postos de visitas. E isso está definitivamente demonstrado tanto nos relatórios de fiscalização 2, 3, 4, 6, 73 e 214, todos de 2019, como das manifestações da Corsã, no sentido de que iria providenciar os consertos necessários. Assim, restou caracterizado o descumprimento dos incisos 13 e 14 da cláusula 26ª do contrato de programa, em decorrência da inobservância ao termo de notificação 1 de 2019, sendo estabelecida a penalidade de advertência, conforme auto de infração número 22/2019, e, posteriormente, a penalidade de multa no valor de R$ 1.254.891,08, conforme auto de infração 24/2019. Com relação às preliminares para nulidade de autuação alegadas pela Corsã, a ausência de resposta, entrega do auto de infração e irregularidades sem a devida demonstração, as mesmas foram analisadas e negadas tanto pela Prefeitura de Santa Maria como pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS. Todavia, maior atenção deve ser dada à questão do dispositivo sancionatório a ser aplicado. É do conhecimento de todos os que participaram ativamente das tratativas que culminaram com a redação final do contrato de programa que a Prefeitura de Santa Maria desejava um instrumento com regras mais rígidas, de maneira a estimular a Corsã para que efetivamente viesse a cumprir com suas obrigações assumidas. O contrato de programa de Santa Maria, apesar de ter partido de uma minuta padrão, comum a grande parte, se não a totalidade, dos demais contratos de programa, apresenta uma série de particularidades, e isto requer uma análise mais pormenorizada. A diretoria jurídica apontou a existência de uma antinomia entre a penalidade prevista na cláusula 34ª e a prevista no artigo 2º, inciso 2 do anexo 2. A Prefeitura de Santa Maria alega que a cláusula 34 e seus incisos refere-se expressamente ao descumprimento de obrigações contratuais definidas em regulamento próprio, o qual, é importante salientar, ainda não foi contratualizado entre as partes. Poderia ser um futuro caderno de encargos para obras com obrigações diretas, o que, aliás, deve ser feito no futuro. Poderia ser por obrigações do aditivo previstas no contrato e ainda não perfectibilizado entre as partes, referente à limpeza das fossas, prevista na cláusula 5ª sobre cláusula 2º, inciso 2. Ocorre que esta alegação entra em conflito com o que está disposto na subcláusula 2ª da mesma cláusula 34ª. Subcláusula 2ª. O regulamento referido nesta cláusula é parte integrante do presente instrumento. E, em sendo parte integrante do contrato de programa, não se refere a um futuro regulamento a ser elaborado. O único regulamento de sanções que integra o presente instrumento é o anexo 2, regulamento para aplicação de penalidades e declaração de caducidade, diante de descumprimento das disposições contratuais, que, conforme nele expresso, passou a ser parte integrante do contrato celebrado entre o município e a Corsã. Além do mais, o primeiro termo aditivo ao contrato de programa para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assinado entre as partes em 13 de março de 2019, dispõe que o parágrafo 1º do artigo 2º do anexo 3º passaria a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Nos casos de reincidência da mesma prática infrativa, julgada em última instância, durante o intervalo de 2 anos, contado da data do recebimento do termo de notificação,
A penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso 2, na cláusula 34ª do contrato de programa. Desta forma, o parágrafo 1º do artigo 2º remete, nos casos de reincidência, à cláusula 34ª e não ao inciso 2º do mesmo artigo. Portanto, essa interpretação conjunta dos dispositivos contratuais reforça os argumentos apresentados pela diretoria jurídica e esclarece ainda mais sobre quais os dispositivos de aplicação de penalidades devem ser utilizados. Desta forma, preservando a dosimetria utilizada pela Prefeitura de Santa Maria e aplicando 0,884% sobre faturamento nos 3 meses imediatamente anteriores à notificação, o valor da multa passará a ser de R$ 293.234,32, conforme calculado pela Diretoria de Qualidade de Serviços. Entendo plenamente a intenção da Prefeitura Municipal de Santa Maria e pretender ter uma norma mais rígida junto à Corsã. Todavia, as alterações feitas com este intuito não poderão ser plenamente alcançadas sem que sejam efetuadas novas adequações ao contrato de programa. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Corsã para afastar a aplicação da penalidade prevista no artigo 2º do inciso 2 do anexo 3 do contrato de programa. 2. Estabelecer que a disposição sancionatória que deve ser aplicada ao auto de infração 24/2019 é a prevista no inciso 2 da cláusula 34ª do contrato de programa. 3. Recalcular o valor da multa para R$ 293.234,32, mantendo os percentuais de dosimetria empregados pelo município no que pertine a situações de agravantes e atenuantes, a extensão do dano, a vantagem oferida, a condição econômica e os atenuantes sob faturamento da Corsã nos 3 meses anteriores à notificação. 4. Propor aditivo contratual entre as partes com o propósito de eliminar o conflito existente entre a norma sancionatória prevista na cláusula 34ª e a norma prevista no artigo 2º, anexo 3 do contrato de programa, eis que ambas regulam disposições contratuais idênticas com a proposição de penalidades com gradações distintas. 5. Oficiar as partes da presente decisão. É como voto, senhor conselheiro, senhor presidente. Senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheiro Mangione. Passo agora a palavra para o nosso revisor, conselheiro Kleber. Boa tarde a todos. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação. Quanto ao mérito, reporte-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado, conselheiro. Bom, no debate está em aberto, mas em princípio somos nós três, estamos bastante reduzida a composição do conselho, né? E eu não tenho dúvida em relação ao que foi apresentado, tanto no relatório, quanto na justificativa e na revisão. Eu passaria já de imediato a palavra para o conselheiro Mangione, para que ele possa, então, formalizar o seu voto. Eu mantenho o voto, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Acompanho o relator. E eu também, então, acompanho também ao relator e o voto do revisor. Então, ok? Muito obrigado. Passamos, então, agora para o processo, segundo item, a segunda matéria da nossa reunião,
É o processo 001-235-3900/19-6, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 25/2019, emitido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. E o nosso conselheiro relator é o conselheiro Kleber Palma Domingues. Por favor, conselheiro Kleber, o seu relatório. Então, auto de infração 025 do município de Santa Maria e o recurso da Corsan. Do relatório. O presente expediente é aberto para atender manifestação do município de Santa Maria referente à lavratura do auto de infração número 25/2019, aplicado pelo município em virtude de sinalização inadequada na obra que estava ocorrendo na Vila Prado, no entorno das ruas, da Rua das Videiras e da Rua das Laranjeiras, para fins de análise técnica que envolve a interposição de recurso administrativo da Corsan. Diante o exposto, requer a Prefeitura Municipal, frente à impugnação do auto de infração pela Corsan, aplicação de multa por má-fé à concessionária. Conforme fiscalizações realizadas pelos agentes da Superintendência de Monitoramento e Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto, da Procuradoria-Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, identificando os problemas e a troca de ofícios embasadora do auto de infração 25/2019. Documento 1. Termo de notificação número 177/2019. Assunto: indicação dos problemas encontrados. Datado de 30/8/2019, às 9h58. Documento 2. Ofício 434/2019 da UGCP Santa Maria. Assunto: providências já haviam sido tomadas e a obra havia acabado. Data 30/8/2019, às 11h54. Documento 3. Ofício 145 da Superintendência de Monitoramento e Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto da Prefeitura, da Procuradoria-Geral do Município de Santa Maria, 2019. Assunto: obra. Obra continuava. Sinalização permanecia errada. Data 2/9/2019, às 15h27. Documento 4. Ofício 441/2019, UGCP Santa Maria. Assunto: terceiros haviam alterado a sinalização e a Corsan já tinha tomado as providências para a correção. Data 2/9/2019, às 16h39. Documento 5. Ofício 147 da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Saneamento, de Água e Esgoto, 2019. Assunto: a sinalização ainda apresentava deficiências. Data 13/9/2019, às 9h20. Documento 6. Ofício 451/2019, UGCP, Santa Maria. Assunto: obras foram paralisadas até adequação da sinalização. Data 3/9/2019, às 18h17. E finalização da vistoria, confirmando que a sinalização foi corrigida em 5/9/2019, às 15h. Então, na análise da diretoria de qualidade, foi identificado os relatórios de fiscalização número 248, 255 e os ofícios encaminhados à Superintendência de Fiscalização de Água e Esgoto, que atestam de maneira adequada o descumprimento contratual, apresentando de forma descritiva e fotográfica as irregularidades apontadas nas vistorias, e que a multa aplicada teve seu valor calculado com base na dosimetria de multa, que considerou o especificado no inciso 10, 15 e 17 da cláusula 26ª. O cálculo da dosimetria apresentado no relatório de fiscalização, número 255/2019, atribuiu um período de 56 horas, excedentes às 48 iniciais da notificação. Que
apesar dos argumentos da companhia para contestar a dosimetria adotada, não houve comprovação documental que a obra havia terminado em 30 de 8 de 2019. Além disso, em nova vistoria do município, na data de 2 de 9 de 2019, a sinalização não atendia os requisitos mínimos do ente municipal. Portanto, no entender da diretoria de qualidade, existem fundamentos para a aplicação da penalidade, com relação à cláusula 26ª, inciso 10 e inciso 17, visto que a sinalização utilizada para delimitar a obra não estava adequada ao mínimo requerido pelo ente municipal. Com relação à dosimetria, não há comprovação dos fatos apresentados pela companhia para revisão da quantificação da multa, sendo que somente no dia 5 de 9 de 2019 foi constatado que a sinalização da obra atendia aos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente. Ao relatório, senhor presidente, senhor conselheiro. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Agora abro para manifestação. Em princípio, acho que não temos nenhuma inscrição, então de imediato já passo a palavra ao senhor relator para que ele apresente seus fundamentos do seu voto. Por favor, conselheiro Kleber. Então, item 2 da fundamentação. A GERGS atua na área de saneamento por previsão na Lei 10.931 de 1997 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445 de 2007, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviços de saneamento. Desta forma, o município de Santa Maria firmou convênio com a GERGS para a delegação da regulação dos serviços prestados pela Corsã. O convênio de regulação firmado entre a GERGS e o município de Santa Maria estabelece a atribuição da agência de atuar como instância recursal quanto à aplicação de penalidades por parte do município. Assim, mantida a infração por parte do município, o recurso apresentado pela Corsã foi encaminhado à GERGS para apreciação e deliberação. O município de Santa Maria, através da Superintendência de Monitoramento e Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto, da Procuradoria-Geral do Município, com base no que determina o contrato de programa 289, embasando seus argumentos nos manuais técnicos de sinalização do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece princípios básicos para a sinalização, que ela deverá ser padronizada, suficiente, clara, visível e legível, como também permanentemente limpa e fixada. Outro destacado no Manual de Sinalização Temporária do CONTRAN são os principais casos onde a sinalização temporária é necessária, destacando os dois de interesse do relatório de fiscalização. Abre aspas. Obras na via pública, tais como construção de nova pista, alteração da geometria da via, construção de obras de arte, canalização de córregos, implantação de redes subterrâneas e aéreas, restauração de pavimentos e recapeamentos. E segundo, serviço, manutenção em redes de energia elétrica, de água e esgoto, de gás, combustível canalizado e de comunicação. A finalidade desta sinalização também é explanada no documento, né? Proteger os trabalhadores e os usuários da via em geral, advertir os usuários da via sobre o caráter temporário da intervenção, canalizar o usuário da via estabelecendo os limites destinados ao tráfego e à intervenção, fornecer informações precisas, claras e padronizadas, regulamentar a circulação e outros movimentos para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos, assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações lindeiras e orientar os usuários sobre caminhos alternativos e diminuir o desconforto causado à população da área afetada pela intervenção. Sinalização temporária, segundo o CONTRAN 2017, e continuando a análise da legislação pertinente às obras temporárias, podemos destacar o primeiro parágrafo do artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou tensão da obra ou do evento. Conforme o inciso 10 da cláusula 26ª do contrato de programa, diz: sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a execução,
sendo que quaisquer danos causados a terceiros em virtude da falta ou insuficiência de sinalização serão da inteira responsabilidade da Corsã. E o inciso 18º da cláusula 26ª do contrato de programa diz: responsabilizar-se inteiramente pela sinalização noturna e diurna nas obras relativas à sua prestação de serviços, devendo atentar sempre às normas de segurança, e o não cumprimento desta cláusula ensejará o embargo do andamento da obra, inclusive durante sua execução, pela fiscalização municipal. Quanto à dosimetria, a cláusula 26ª, no inciso 17, prevê responsabilizar-se inteiramente pela sinalização noturna e diurna nas obras relativas à sua prestação de serviços, devendo atentar sempre às normas de segurança. O não cumprimento desta cláusula ensejará o embargo do andamento da obra, inclusive durante a sua execução pela fiscalização municipal. Após a notificação, a Corsã terá 48 horas para providenciar os elementos faltantes indicados pela fiscalização municipal. A multa, após as 48 horas da notificação de irregularidade da sinalização da obra sem regularização, será por hora de descumprimento, sendo que na primeira hora a multa será de R$ 2.500 e a cada hora excedente de descumprimento será no valor de R$ 1.000. Utilizando a dosimetria estipulada no contrato, o cálculo resultou em R$ 57.500, tendo o memorial de cálculo abaixo apresentado. Data de início da multa, 1 de nove de 2019, às 10 horas. Data final da multa, 3 de nove de 2019, às 18 horas. Duração, 56 horas. Cálculo, R$ 57.500. É o valor da multa, R$ 2.500, vezes os 56 vezes 1.000. Opa! Então, 56 mais 2.500. O município, em sede de juízo de reconsideração, postulou à Agergs a aplicação da multa por má-fé em razão dos argumentos expendidos pela delegatária em seu recurso. A despeito do contrato e programa, assim como a Lei 9.874/99, que se aplica subsidiariamente aos processos administrativos dos estados, não prevêem expressamente a aplicação de multa por litigância de má-fé. Sabe-se que tal instituto é perfeitamente aplicável no âmbito do processo administrativo, e a atuação, segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, está expressamente prevista na Lei 9.784/99. Além disso, os deveres processuais previstos no artigo 77 do Código do Processo Civil concretizam a ideia de comportamento ético e são perfeitamente aplicados ao processo administrativo. Já que o artigo 15 do Diploma Processual dispõe que, na ausência de normas que regulem processos administrativos, as disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Assim, a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80 e 81 do Código de Processo Civil, pode, em tese, ser estendida aos demais ramos processuais, em especial ao processo administrativo sancionatório. No presente expediente, ao longo da relação jurídica processual, incluindo-se as razões recursais manejadas, não há que se falar que a Corsã tenha adotado comportamento contrário aos valores da ética e da lealdade processual. Ao revés, a delegatária limitou-se no exercício do seu direito ao contraditório e ampla defesa, a expor tecnicamente, inclusive com produção probatória, aqueles argumentos que julgou terem pertinência com o objeto aqui discutido. Assim, para a aplicação de multa por litigância de má-fé, é necessária a demonstração clara e irrefutável da ocorrência de prática processual desleal, com um ânimo protelatório, não sendo o caso deste expediente. Assim, a demanda da municipalidade não deve ser acolhida. Nesta linha, a diretoria jurídica da Agergs sugere afastar as preliminares de nulidade suscitadas, pois os vícios arguidos pela Corsã são insuficientes a ensejar a nulidade da autuação, seja no âmbito material ou formal, eis que não restou caracterizado qualquer prejuízo à sua defesa, né, sendo exercido completamente a ampla defesa. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer
e negar provimento ao recurso interposto pela Corsã, mantendo o auto de infração 25/2019 da Superintendência de Monitoramento e Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto da Procuradoria-Geral do Município de Santa Maria, aplicando a penalidade no valor de R$ 57.500 por inadequada sinalização de obras na Vila Prado e no entorno da Rua das Videiras e da Rua das Laranjeiras, no município de Santa Maria. Item 2, comunicar as partes da presente decisão. E 3, enviar à AGERGS comprovante da liquidação da multa no prazo de 30 dias. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo de imediato a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Mangion. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro. Bom, a parte dos debates agora, né, a argumentação colocada não deixa dúvida nenhuma quanto ao fato de que o contrato está sendo plenamente observado e a multa se justifica plenamente, né? E acho muito importante que todos os vários detalhes, me parece, que precisam ser muito observados pelos concessionários, e principalmente nessa questão, que é uma questão de não apenas da qualidade do serviço, como uma questão de segurança, que é fundamental para a realização de obras. E é muito importante que seja permanentemente observada essas necessidades de observância do que está preconizado, principalmente assegurar evitar que aconteçam acidentes, etc. Então, passando agora já para a etapa final, eu passaria a palavra para o nosso conselheiro relator para que emita o seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Conselheiro revisor, conselheiro Kleber. Acompanho o relator. Bom, eu também acompanho o voto e a revisão feita pelo nosso conselheiro. Então, concluída a votação do segundo item das matérias analisadas hoje na nossa reunião, eu passaria para a terceira etapa, que é a etapa de comunicações. Então, nós temos, na realidade, pautado, então, no item ponto 3.1 do nosso roteiro de hoje da reunião, e para o dia 21 de julho, nós teremos a sessão número 33 de 2020, a análise do processo 00475-3900/20-6, que trata do reajuste tarifário da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo, em que nós temos como conselheiro relator o conselheiro Kleber Palma Domingues e o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E, por fim, passamos para a última etapa, que é a de assuntos gerais. Eu passaria a palavra para a nossa diretora-geral, Estela Mares, para colocar alguns itens. Não, presidente, não Okay, temos nenhum tá. assunto para deliberar agora em Senhores assuntos gerais. Ok. Senhores conselheiros, algum item que queiram colocar? Não, senhor. Não, obrigado. Bom. Eu recebi uma mensagem aí sobre uma possibilidade de participação num evento da ANA sobre saneamento. Eu tenho interesse em participar. Perfeito. Essa mensagem acabou sendo... eu acho que é importante que todos que tiverem interesse em participar, acho que é muito importante, porque eu acho que vai ser discutidas questões muito relevantes ali sobre para onde nós estamos encaminhando aí a questão da lei de saneamento, que ainda deve estar sendo sancionada amanhã pelo senhor presidente da República, né? E em seguida nós começamos a ter uma atividade bastante intensa, certamente vai ser. Isso reconfigura boa parte do mercado de saneamento no país e é muito importante que nós estejamos bem atualizados em relação aos detalhes. Então, além do conselheiro Kleber, acho que todos os demais diretores e
e servidores da casa que tiverem interesse, né, em participar, são todos bem-vindos, né, que participem, para que a gente possa se qualificar. Aí pode me mandar o nome, tá? Para eu fazer a inscrição e mandar o link depois. Eu também tenho interesse em participar. Tá, ok. Ótimo, perfeito. Bom, então não havendo mais assuntos para nossa a vencermos, eu agradeço a participação de todos, tá? E espero ter conduzido aí no nível que vinha sendo conduzido anteriormente as nossas reuniões. Muito obrigado, senhores conselheiros. Até a nossa próxima reunião.